fé, que sabe o que faz, que sabe o que quer. Onde tu encontrar, eu vou te dizer. Pode crer, pode crer. Pode crer. Pode crer, igreja top. Olá, olá! Estamos aqui mais uma vez com vocês nesse programa de podcast onde nós falamos de assuntos concernentes à obra de extremo interesse, tanto para os novos convertidos como para aqueles que já estão há algum tempo. Mas o importante é que a palavra do Senhor venha a ser pregada, que definições venham a ser faladas, chegadas a conclusões. E eu quero começar com a frase de Confucius, quando ele diz que nós conhecemos mais uma pessoa pelas perguntas que ela faz do que pelas definições que ela tem. A ideia é essa. Quais são as perguntas que estão no seu coração? E aqui no podcast é um lugar muito interessante para você fazer essas perguntas. Eu quero já, a partir de agora, deixar aberto para você fazer perguntas aqui que, de repente, pode virar tema de um próximo podcast. E para esses assuntos que nós sempre temos, eu procuro trazer pessoas que tenham base no que fala, que tenha experiência no que fala, que tenha certo know-how de experimento de vida. E é por isso que eu quero hoje falar sobre um assunto, falando sobre a dificuldade da igreja, ou as dificuldades da igreja após ou pós esse momento pandemia. Nós já nos consideramos fora da pandemia, embora ainda tenha um certo vestígio seria o correto, do vírus, do coronavírus, mas mesmo assim nós já passamos muita coisa, já não existe mais o distanciamento social, já não tem mais a questão de usar com máscara, você está por dentro de tudo. Eu queria saber o que aconteceu com a igreja, o que ela teve que fazer para reinventar, para passar com isso, e até as dificuldades na pandemia. É por isso que hoje eu vou ter dois convidados, um já está chegando, porque ele está vindo de um outro compromisso, está fazendo um grande favor também estar aqui conosco, que é o pastor Pedro. Daqui a pouco ele vai estar chegando, eu vou anunciá-lo ele melhor, ele vai falar aqui, mas já está conosco aqui nos nossos estúdios Milocast. Eu acho que eu sou o único cara, mano, que faz podcast aqui e fala Milocast no meu, que nenhum dos caras falam, mano. Eu falo aqui nos estúdios Milocast. Ele é pastor já há muitos anos, ele vai se apresentar e falar bem melhor dele, mas o que ele tem de diferente e o que o fez, obviamente, estar na minha casa hospedado, para mim é uma grande honra, e ter esse contato. É que no primeiro ano da igreja ele ministrou lá. Ele viu todo o desenvolvimento, e ele foi o homem que abriu a porta para que eu pudesse conseguir o visto para os Estados Unidos e ir para lá. Ele não trabalha com isso, mas ele é um homem de muitas conexões, de portas, e aí, enfim, é um homem abençoadíssimo. Eu estou falando do pastor Carlos César, que está aqui lá de BH, é mineiro, uai. Pastor, que bom ter o senhor aqui. Que alegria, pastor Maicon, estar aqui com vocês, nesse lugar tão agradável. Sim. Né, com pessoas visionárias também. E para mim tem sido uma honra. Na verdade, nesses 3 dias que eu estou aqui, eu posso dizer que tem sido um refrigério para minha vida, né? De tal forma que eu estou assim, voltando daqui do Rio, bem descansado, por causa da sua companhia, por estar com vocês e ver como Deus tem trabalhado através da sua vida e tudo quanto Ele tem feito. E hoje que a gente está aqui nessa empreitada aqui, assim como o mineiro diz, sabe? Para falarmos sobre os desafios da igreja, eu louvo muito a Deus por estar aqui, né, e saber que você tem sido desafiado e tem sido um vencedor nesta caminhada, né? Eu acredito que o papo vai ser muito bom e já vou me apresentar de uma vez, isso, né? Pode ser? Fala, bom, a igreja, de onde veio. Isso. Fala um pouquinho do senhor rapidinho. Fala um pouquinho de como começou tudo. Isso é interessante para o pessoal conhecer melhor. A respeito do meu ministério. Do ministério, do senhor também, da onde que o senhor veio. Sim, fala para mim. Fala bom, pra mim um pouquinho. Eu vim do interior. Do interior de Minas Gerais, né? E depois nós viemos para Belo Horizonte. A minha vida toda eu sirvo ao Senhor. Sim. E mais ou menos no ano de 98, eu fui desafiado, né? Quando eu estava num projeto meu, eu trabalhava no comércio, tinha algumas lojas, e de repente eu fui desafiado a iniciar uma igreja.
E paralelo a esse momento que eu estava me desenvolvendo como empresário, eu também comecei essa igreja lá e foi um sucesso naquela cidade. Milhares de pessoas, né, se converteram através do nosso ministério e têm se convertido. E para nós foi um tempo assim, de muito desafio, mas foi um tempo também que nós pudemos experimentar, né, muito crescimento, muito desenvolvimento na obra de Deus. E a minha vida é um milagre. Então a igreja inaugurou em 1998? 1998 que nós iniciamos como uma pequena congregação, Qual era o bairro? pessoas. Eu estou no bairro Milanês, que na verdade é divisa de Belo Horizonte com Contagem. Então nós temos membros da cidade de Contagem e também de Belo Horizonte. E para nós tem sido um grande desafio todo o nosso trabalho, todo o trabalho que a gente tem realizado lá durante esse tempo. Eu tinha uma dúvida, eu achava que o senhor tinha congregado alguma época na Lagoinha. O senhor chegou a congregar ou nunca? Na verdade, a Lagoinha ela tem uma influência muito grande na nossa cidade, em todas as igrejas. Porque a minha igreja é uma igreja batista e nós somos todos provenientes lá da renovação espiritual, que começou com a Igreja Batista de Lagoinha, né? A Igreja Batista de Lagoinha, me parece que mais ou menos no ano de 65, mais ou menos. Sim. Eu era bem pequeno, né? Mas eu cresci vendo essa obra de renovação. Me formei no seminário Sebenge, né? Que é o Seminário Batista de Minas Gerais, que era ligado, que tinha uma grande ligação com a Igreja Batista de Lagoinha. Enfim, todos nós, de certa forma, somos dissidentes, né? É banhado dessa lagoinha. Dessa lagoinha, dessa cachoeira lá. Eu falo o seguinte, cara, no dia que eu pegar lá, eu vou falar isso. Eu sempre faço essa brincadeira. Que a lagoinha nasceu como? Era bola de neve, aí veio pro Rio, e no verão, 40 graus derreteu a bola de neve e se formou uma lagoinha. Uma lagoinha, e daí, né? tipo, é uma piada muito sem graça, mas eu sempre falo. Mas que bom, pastor. E agora, qual o bairro lá que vocês estão, que o senhor falou? Bom, nós estamos no bairro Milanês. Milanês. Ele é divisa de Belo Horizonte com Contagem. Eu fui para lá, tinha algumas pessoas, depois essas pessoas não quiseram o nosso trabalho, mas mesmo assim eu perseverei, continuei, e surgiu hoje a Igreja Vida e Paz. Vida e Paz. Igreja Batista Vida e Paz. Top, hein? Em Belo Horizonte, já tivemos várias congregações que hoje estão emancipadas, temos trabalho na Bahia, né, no interior de Minas, Teoflotone, que foram todos trabalhos que tiveram através do nosso ministério. O homem é estourado, velho. Não, é estourado. Gente, acabou de chegar aqui o pastor Pedro Henrique. Fala aí, pastor. Ele é assim mesmo, pastor. O Rio é a correria, você viu aí, né? E o ruim, eu falo isso pro pastor, o pastor também vai muito pros Estados Unidos, eu falo isso que lá quase não tem trânsito, né, cara? É muito difícil ter trânsito. Eu peguei trânsito lá na Black Friday, ali perto do Gardens, né? Do Jersey Gardens. Jersey Gardens, Mas tirando esse dia, eu não peguei nunca trânsito lá. É muitas rodovias lá. Muitas. E aqui não, aqui qualquer dia, qualquer hora, você vai ficar parado. Eu fiquei assim em um caminho trajetório que deveria ser 10 minutos, demora meia hora. É isso mesmo. É isso aí. É o pastor Pedro. O nome da cidade eu sempre confundo, eu vou falar errado, se eu me corrigir depois que eu falar errado. É Perth Amboy. É isso aí. Perth Amboy. Fala inglês, é Perth Amboy. Os brasileiros chamam de Perth Amboy. Perth Amboy. Aí fala qualquer coisa. Mas é Perth Amboy, Perth Amboy em New Jersey. É New Jersey ou New York? New Jersey. New Jersey. Ele está aqui, ele é pastor da uma das congregações Shekinah. E é porta também, como o senhor. Eu estava falando aqui, o pastor, foi através dele que eu consegui o visto. Foi através dele que eu fui para a faculdade em Miami, que nós nos formamos até juntos. Caramba, pastor, bate que nós somos... faculdade. Esqueça tudo. E ele tá aqui. E ele também é um homem de conexões. Cara, eu mandei um vídeo esses dias conversando. Parece até que eu sou íntimo, mas eu não sou íntimo, não. Mas só vou falar. Eu mandei um vídeo pro Thales no direct, né? E ele me respondeu, cara. Eu falei, tô aqui com o pastor César, o senhor conhece? Pô, ele mandou um vídeo. Pastor César, claro, não sei o que lá. É um homem de conexões, é um cara muito abençoado. E eu louvo a Deus pela vida dele, por ter pregado no primeiro ano da igreja. Primeiro ano da igreja top. Foi algo assim, muito interessante. O nosso
nos conhecermos, né? Porque, em primeiro lugar, eu conheci o pastor Alessandro, Isso. lá de Portugal, Isso. e através dele eu te conheci. Isso. E desde a primeira vez que nós viemos aqui no Rio, o pastor Maico sempre nos acompanhou. A primeira vez eu estive aqui com Quando? meus dois filhos, né? Viemos na Bienal do Livro. O André tá ali, meu filho, Ele era pequenininho. Tá pequenininho. grandão. E o pastor Maico ainda estava no desafio de abrir o ministério, né? De começar O Marco já é ancião o já. trabalho, já. Esqueça tudo. os Seu anos... filho era pequeno, Era. tá barbudo já. O André tinha o quê? Quantos anos essa igreja tá fazendo? Vai fazer Isso. 7 anos. Ele tinha 10 anos. Tinha 10 anos. Tinha 10 Ah, anos, Isso exatamente. aí. Pastor Mike estava no desafio de abrir a De igreja. abrir, isso Nós aí, eu acabamos lembro. de empurrar, né? Foi, eu tava chegando do Suriname. Uau. E aí eu tava, como é que vai ser, continuando a itinerância ou não? E aí Deus usou, o senhor foi uma das pessoas que me encorajou a isso. Pastor Pedro, nós vamos falar hoje sobre as dificuldades da igreja pós-pandemia, ou até mesmo na pandemia, como se portaram. E a ideia de ter vocês dois como pastor de igreja, Sim. em que vocês, cada um pastoreia uma igreja em cidade diferente, realidade diferente, com pessoas diferentes. Então vai ser muito top isso daqui. Vai ser bem diversificada a nossa conversa. Mas antes, fala um pouquinho pro pessoal aí do senhor, a cidade, quantos anos o senhor pastoreia, fala idade. Até de boné aqui hoje. Não, pedi desculpa. ó, outra coisa que eu vou falar, aqui no Rio é muito normal É. usar boné, pode ficar de Então, boa aí, tá tranquilo. tranquilão. É que a gente tá de férias mesmo com a família, então eu programei mais pra curtir a família, sair e tal. Aí, mas a realidade, eu já sou pastor lá, não parece, né, que eu sou tão velho assim, mas há mais de 10 anos que eu pastorei a mesma Uau. igreja local. E a igreja lá foi fundada antes de mim, mas é uma igreja que nunca rompeu, porque na cidade de Pertemboy não tem brasileiros. Não tem brasileiros. Então, quando eu fui para lá, eu era o 5º pastor a ser enviado da sede para aquela região. E eu tinha 23 anos de idade na época. Então, quando eu fui convidado a ir para lá, já foi um susto. Não sei se eu celebrava ou se eu chorava. Você chorava, né? Porque todo mundo saía de lá pelas portas do fundo, brigado, com problema. Aquela fase que você faz de tudo, né, pastor? Você prega, tudo. você faz canta, tudo, faz o louvor. tudo, No praticamente. final você ainda aceita Jesus Tudo. para dizer que não houve conversão. Ali eu acho que é só um jovem com muita força para desbravar Com mesmo. certeza. E a gente foi para lá debaixo de uma direção clara de Deus. Eu orei muito e Deus confirmou, porque eu indagava a Deus assim: Senhor, pastor fulano de tal, um homem ungido, experiente, cheio da palavra, foi para lá, não deu certo. O outro pastor também ungido, cheio da palavra, homem de Deus, experiente, foi para lá e não deu certo. Quem sou eu na luz do dia para começar algo e acontecer algo diferente? E eu, com 23 anos de idade, a primeira igreja que eu ia pastorear, né? Eu era só líder dos jovens na sede. E aí Deus falou... Só não, porque é grande o líder. Não, já era grande. A sede era grande, já era... A gente, na verdade, pegou a sede no metade do caminho, cresceu e a gente entregou com o maior grupo de jovens de Newark. Você conhece Newark, New Sim. Jersey? É onde tem a concentração de mais igrejas brasileiras na região de New Jersey. É. E a nossa igreja era referência em questão de jovens. Acho que, eu não sei, acho que é a maior até hoje, né? Ou Até não? hoje é a segunda maior de Newark, É a maior. Shekinah. É. A segunda maior em termos de número. Em termos de prédio, talvez a maior. Aham. Em termos de prédio. De número, ainda tem uma outra que passa um pouco. De mas brasileiros. fica De igual. brasileiro. De brasileiro. E aí, quando a gente foi para Pertemboy, foi debaixo dessa fé, dessa certeza que Deus falou bem claro comigo, que não era eu que ia fazer a diferença, Que ele faz. mas que é Ele que ia fazer. Amém. E que Ainda só bem, né, a única coisa que Ele precisava é que eu deixasse Ele fazer. Exato. Aí eu falei, é só isso, Jesus? Só isso só que eu preciso. isso. Só isso! Aí eu falei, eis-me aqui, vambora, vamos fazer. E aí, já, graças a Deus, a gente tem visto Deus assim fazer milagres. Uhum. Então, hoje eu posso falar que se eu conseguir vencer em Pertemboy, onde não tem brasileiro, acho que eu consigo ser pastor em qualquer lugar do mundo. Então, a sua igreja Não. hoje, ela tem americanos? Hoje, que então, isso que é incrível. É. Quando eu comecei lá, eu orava ao Senhor e falava, Senhor, por que uma igreja brasileira num local que não tem brasileiro? Só tem lá é mais hispano e americano. Então Deus falava claramente porque o pastor presidente queria uma igreja para brasileiros e para a língua portuguesa. Sim.
A cidade devia ter uns 10 brasileiros. Aí eu falei, Jesus, desses 10, 3 vêm para a igreja. 4 vêm para a igreja. Como que eu vou crescer? E Deus falou muito claro no meu coração. Deus falou assim, é aqui que eu te quero, no meio do deserto. Uau. Porque aqui eu vou fazer água jorrar e vai vir gente do norte, do sul, do leste, do oeste. E hoje a nossa igreja, sem brincadeira nenhuma, a maioria dos irmãos dirige meia hora, 30, 40, 1 hora para chegar para o culto. E a maioria dos nossos membros, você sabe que Newark é onde tem a concentração de maiores igrejas brasileiras, vem de Newark. Sai de Newark para congregar. Tem um monte de igrejas brasileiras. Um Não, Newark, pastor, eu não sei, assim, de repente, muita gente que tá ouvindo não sabe. Newark, a palavra é a junção de duas palavras, New e York. Da Arca da Aliança. E Newark é a nova arca, para você ver que o nome da cidade é fundamentada em questões evangélicas e bíblicas. Exatamente. Foram missionários, não foi que começaram a colonizar ali e começaram a fazer a população a crescer. Então, quando eu fui convidado, e quem nos apresentou foi o pastor Ivo, que me deu o contato do senhor, o pastor Ivo Lacerda, que é carioca. Sim, carioca. E foi uma benção de Deus pra mim lá também. Foi a primeira pessoa que me recebeu lá, como pastor, pra me indicar a outras igrejas. Sim. E aí ele falou comigo o seguinte, ele falou, cara, esse cara aqui é brother e ele é amigo como a gente. Ele falou assim pra mim. Aí eu falei, pô, maneiro. Aí fizemos contatos e uma coisa aconteceu muito legal. Foi o seguinte, primeira vez que eu marquei pra preguei lá uma vez só, no trabalho de 24 horas, 24 né? Horas, é verdade. E eu preguei no horário da tarde, foi logo assim que começou, eu fui pregar. E eu tinha no mesmo dia uma agenda em Bridgeport, à noite. Que é, enfim... 3 horas? 3 horas mais ou menos de lá. E o pastor, sem me conhecer, a gente falando pelo WhatsApp, ele falou assim, irmão, vou tentar comprar uma passagem pra você de avião pra ir pra Bridgeport, porque Bridgeport tem aeroporto e Newark também. Um dos maiores aeroportos dos Estados Unidos também é o de Newark. E eu falei, cara, o cara não me conhece pessoalmente, e o cara tá preocupado, eu pensei assim, o pastor tá preocupado em querer pagar uma passagem de avião pra mim, coisa que nenhum pastor quer, em querer me possibilitar vendo essa questão, né? Embora nos Estados Unidos, onde vai toda hora pregador, toda hora tem gente pedindo agenda, e eu entendi que era uma coisa diferente. E quando eu cheguei lá, Deus fez algo muito sobrenatural naquele dia. Que culto. E eu fui embora, eu fiquei acompanhando pelos stories, e o que Deus estava fazendo, foram 24 horas de muitas bênçãos. E pensa... Foi naquele período que nós... Foi agora. Foi a última vez. Sim. E aí, foi esse ano, né? Foi esse ano. E aí, o que vai ter outro agora, em novembro. Vai ter outro em novembro. Em novembro eu estarei lá, olha. Amém, olha aí. Oh my God. Já acabei a agenda. Vamos encaixar um horário bom pra você agora. Já acabei a agenda. E aí, desse dia... Abriu uma porta pra pegar na sede. Eu preguei na consagração da sede. Sim. Também o povo gostou. Foi praia lá, o pessoal recebeu feedback. A porta é assim, às vezes vem Pertemboy, depois o pastor me liga, aí vai lá pra sede pro segundo de oração, depois vai pros outros cultos. É uma pegada. Vamos falar sobre o tema em si, a gente tem uns 40 minutos pra falar sobre isso ainda. Eu queria falar sobre as dificuldades da igreja. Começar com o pastor César. Pastor César, qual foi a maior dificuldade da igreja no momento pandemia e assim, agora a gente está saindo da pandemia? O que o senhor achou que lá em Minas Gerais foi mais difícil para o senhor? Bom, eu acho que a gente como pastor, né, a gente enfrenta momentos difíceis na obra o tempo todo, né? São muitos desafios, principalmente somos influenciados por uma série de coisas externas, que nem eu diria que não falaria de coisas, vamos dizer assim, somente espirituais, né? Mas os costumes, a maneira como as pessoas vão desenvolvendo no seu dia a dia. Então o trabalho da igreja, ele sempre foi desafiador. É verdade. Sempre foi. Nós sempre enfrentamos desafios. Eu me lembro que alguns anos atrás, né, quando não éramos ainda uma igreja de renovação, a gente tinha um desafio de colocar uma bateria dentro da igreja. Meu Deus. Entende? De cantar uns louvores com palmas, alguma coisa assim. Então, eu vim desse tempo, eu tive essas experiências. Então, no decorrer dos anos da igreja, a gente sempre teve esses desafios, né? Mas a gente percebia que a igreja era uma igreja mais... vamos dizer assim, mais preocupada com a palavra, com a intimidade, né, com a vivência das coisas espirituais. Existia um cuidado maior. E havia uma seleção também, de certa forma, entre quem era e quem não era.
Porque a gente era... Socialmente ou não? Socialmente, porque Ok. a gente era muito perseguido, né? Você, como crente, você tinha uma diferença muito grande da vivência das outras pessoas, né? Claro que havia muita religiosidade, assim, uma coisa muito impregnada que até nos afastava das outras pessoas, mas, de certa forma, isso era algo que zelava pela nossa vida espiritual, Sim. a nossa permanência e a nossa dedicação também às coisas de Deus, ao reino de Deus. Então, a igreja, ela sempre enfrentou desafios, mas eu estou achando que esse momento agora Pandemia foi muito tem difícil. sido muito grande, porque a igreja teve aquela expansão, aquele crescimento, né? Principalmente o Brasil. Nós vemos aí, ó, talvez uns 12 anos atrás, todas as igrejas, né, convertendo-se muitas pessoas se rendendo a Cristo, e a televisão divulgando que nós agora somos maioria, estamos crescendo e daí por diante. E agora a gente está vendo assim um retrocesso, logo depois da pandemia, né? Desse período pós-pandêmico. Nós Então, para o vemos... senhor, o pior foi a saída, quando passou a pandemia, o senhor não teve aquele retorno de pessoas, aquele retorno de Eu não fluxo de diria só trabalho? o retorno, eu acho que a própria mentalidade das pessoas Bloqueou, é né? o que é pior. Porque, na verdade, não é só a questão de frequência de um local, é a maneira de pensar. Aham. Então, houve uma mudança muito grande, e hoje eu acredito que a maioria dos pastores, como fruto de muitas pesquisas, muitos estão retomando, estão reiniciando. Muitas igrejas se fecharam. Não é só porque as pessoas deixaram de ir, é porque a mente delas também mudaram com relação à igreja, Ao culto buscar presencial. isso. ao culto presencial e até mesmo, eu diria assim, o próprio evangelho mesmo. Houve uma Eu difusão, percebo assim. isso, né? Não sei se na minha colocação, assim, eu posso estar... Mas eu acredito... Não, ok, é a realidade né? do senhor lá. Eu Imperfect- percebo isso. Perfect Amboy. Mano, é muito top. É isso aí. Perfect Amboy. É. Como é que foi lá em New Jersey? Então, rapaz, pra te falar a verdade, é o seguinte, ó. Muitas igrejas em New Verdade, ele Jersey... tá pegando que é verdade. verdade. É que eu nasci em Goiânia Ah, e fui para os Estados Unidos novo e não perdi esse bom, sotaquezinho ainda. Mas a realidade lá de New Jersey, o que aconteceu? A maioria das igrejas brasileiras retrocederam, realmente. Retrocederam em número. fecharam algumas ou não? Algumas fecharam, algumas diminuíram, algumas pessoas viajaram, mudaram para outras cidades, outros estados. E aí começou a ter esse movimento nas igrejas. A nossa igreja era uma e depois da pandemia é outra, em termos de prosperidade. E aí foi uma coisa assim extraordinária que aconteceu, fenomenal que aconteceu, assim, a gente dobrou em número de pessoas, a gente dobrou em números financeiramente falando, a gente progrediu demais em termos de igreja, a gente evoluiu em todo sentido, porque eu creio que foi um momento, igual o pastor está falando, de um choque no início, teve um choque, peraí, uau, a igreja vai fechar, tivemos que fechar lá, né, foi obrigado e tudo, mas peraí, e agora? O que nós vamos fazer daqui para frente? Aí foi aonde nós evoluímos na questão de tecnologia, de envolvimento, engajamento mais nas redes sociais, a gente evoluiu na questão de ser igreja fora das quatro paredes, e aí isso trouxe mais gente para a nossa igreja, isso trouxe muita visibilidade para a nossa igreja. Então eu acho que as pessoas que de alguma maneira estavam parado começou a ir para a nossa igreja. De algumas maneiras as pessoas que queriam mudar já de igreja naquele momento transferiram para a nossa igreja. Então foi a hora que a gente ganhou mais almas, e não só gente que é crente, mas pessoas que não eram cristãos, que não tinham costume, porque a gente fez um trabalho durante a pandemia fora da igreja que foi assim muito bom, né? fenomenal. Muito forte, né? Fomos a primeira igreja brasileira de New Jersey a anunciar no YouTube, nas redes sociais, que nós íamos dar assistência aos brasileiros lá. Por quê?
os Estados Unidos deu dinheiro para os americanos. Não sei se vocês $1.000, né? Foi $1.000. Foi mais. Não, foi mais que $1.000. Né? Ih, rapaz. Mano, Só Trump- eu ganhei Eu sou lá. muito fã do Trump. Eu falo, God bless America. God porque- bless, God bless the USA. Só eu ganhei lá, acho que mais quase $5.000 na minha Que conta lá. isso, é. Pastor, o senhor entrou, senti um cheiro de dólar. É, isso aí. A gente, se tiver um ouvinte aí precisando de dólar, Bragança, assim, de dólar. eu falei, fala meu com o Deus. pastor aqui que ele tá cheio de dólar. Igual o Pato Donald. Plim, plim. Que isso? América, vou te falar, não existe país igual. Aí, só que o que aconteceu? Os imigrantes não ganharam nada. Porque quem é legal lá não ganha nada. Isso. Nada. Então foi a hora que eu falei, peraí, a nossa igreja, realmente, quando fechou as portas, a gente tinha lá no caixa, acho que 1 aluguel e meio para passar a pandemia. Eu falei, eu fiquei preocupado como pastor, né? Eu falei, e Isso, agora, com Jesus? certeza. O que aconteceu? Aí eu tive fé, eu falei, Senhor, nós temos esse dinheiro, e eu senti, foi algo do Espírito, assim, uma inspiração de Deus, vamos pegar o dinheiro e vamos ajudar a comunidade. Uau. E Deus proverá. E foi dito e feito. Foi uma coisa extraordinária. Eu anunciei, falei que nós íamos ajudar, o povo começou a ligar, querer ajudar, querer participar. E de repente, depois outras igrejas começaram a movimentar. E os pastores, que a gente é parte da Convenção Americana das Assembleias de Deus lá. Então, como eu traduzo todos os pastores da Convenção Americana para sede ou para outras igrejas, I'm sorry, man. Você foi. aí o que aconteceu? Eles viram eu anunciar. Rapaz, teve pastor americano lá, que é pastor em uma igreja americana, falou, peraí, eu entendi agora que os imigrantes não vão ganhar ajuda. Eu vou ajudar essa igreja. Foi lá e mandou dinheiro, mandou provisão, mandou caminhão de comida, mandou não sei o quê. Aí eu falei, meu Deus, abriu portas e a gente começou a atender. Aí depois as outras igrejas brasileiras começaram a fazer a mesma coisa. Aí eu falei, amém, glória a Deus, vamos todo mundo fazer a obra. E aí Não, foi perfeito. dito e feito. Perfeito. O senhor falou algo aí, eu tenho mania de pegar lições. Até falei isso com o pastor. E coincidentemente, hoje de manhã nós estávamos conversando. De manhã não, que nós acordamos tarde hoje. Hoje eu fui pra oração 5 da manhã, voltei e falei assim, vou dar uma cochiladinha até daqui a pouco. Eu acordei 11h30 da manhã. Pensa, o espírito da preguiça que me pegou hoje. Né? Dormi um pouco. Não, né? mano. Você foi dormir tarde, você Fui dormir, mandou mensagem foi tarde. 2 horas, quase 2 quase horas. Mas não, mas eu duas acordo, eu vou dormir 2, acordo 5 da manhã, vou pra oração e fico virado aí. Nem ligo. Mas hoje eu dei Hoje cansou. deu um negócio lá. Aí, quando nós acordamos, nós estávamos falando sobre a questão disso. O pastor falou essa frase, ele falou assim, ó, a igreja está passando por um momento em que o forte vai ficar mais forte e o fraco vai enfraquecer. Exatamente. E aí a Bíblia tem, eu preguei domingo sobre uma série de mensagens, eu comecei domingo passado uma série de mensagens falando sobre a parábola do semeador, eu tô falando sobre as parábolas de Jesus. Sim. E aí lá embaixo, porque a parábola do semeador, Jesus fala a parábola e ele explica a parábola, é uma das poucas que ele faz isso. Verdade. E ele falou assim, ó, e haverá um tempo que o que tem será dado e o que não tem será tirado. Exatamente, é isso aí. E isso foi interessante. E aí o senhor falou algo aqui, pastor Pedro, de Perth Amboy. Aprendi a isso falar, aí, já esquece. Vou aprendeu, falar direto. já era. Falar direto O pastor agora, Marco tava pregando quase inglês lá no culto. lá. I'm sorry, man. Pastor Maio conhece muito bem. né? Aí, mano, o que aconteceu? O senhor falou algo aqui muito interessante. Sim. Que na pandemia, em uma época de dificuldades, É. quem era legalizado tinha benefício. Uhum. E o ilegal não tinha benefício. Exatamente. Isso daí é reflexo do mundo espiritual. Yes. Tem gente querendo receber benefícios os mesmos que aqueles que estão legais. Não tem como. É verdade. Uhum, Isso com aí. certeza. A lei ampara quem é dela. Yes. Isso Então, aí. tá todo mundo no mesmo lugar, todo mundo na mesma igreja, todo mundo no mesmo país, trabalhando no mesmo emprego. Mas tem um momento que haverá uma separação, e assim vai vir a vinda de Jesus. Yes. Tá todo mundo junto. Assim mesmo. Mas hoje é o dia do benefício. Vamos lá, quem tá legal sobe, quem não tá, É ai, verdade. ai. Aí, forte, hein? É isso aí, é por aí. Já apliquei, tô cavando a por aí. agenda lá. É Tô mistério, cavando uma mistério. agenda lá, pastor. Então, assim, Já vai é pregar um- isso aí no próximo Esqueça 24. tudo. Mas a realidade é essa. Só que se pregar isso aí, tem que tomar cuidado lá, porque senão tem muitos legais. Muito legal. Aí, não vendo material no final do culto. Brincadeira, Mas é uma brincadeira. mas é uma verdade. Então, verdade. assim, verdade. não tem como eu querer desfrutar dos mesmos benefícios de quem tá legal. Isso é um alerta para quem de repente tá aqui. É E a verdade. pessoa tá em casa, vive amaziada, mas eu vivo bem. É Não, verdade. não vou largar minha esposa, ou não vou largar meu marido porque eu tenho um benefício do meu antigo esposo, e aí é nosso meio de vida. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Você pode viver, mas vai chegar uma hora que isso tudo vai ser colocado em xeque. É verdade. E não vai valer a pena. É verdade. Então, conselho do Pode Crer hoje.
Que isso. Legalize sua vida. Forte. Acerte a sua vida. É. Não é viver na lei, porque nenhum de nós seríamos capazes disso. Verdade. Mas a lei é uma base para começar a viver a graça. E tem uma frase minha, viralizada, não roubei de ninguém, hein? Que a graça sem o arrependimento é uma verdadeira desgraça. Verdade. A graça sem o arrependimento é pior do que a lei. Com certeza. Então, a igreja está passando por um momento de separação. Verdade. Irmão, Deus peneirou a terra. Peneirou. Com certeza. Isso aí. E sabe algo assim muito Isso aí. interessante? É que aquela passagem da Bíblia lá que diz, né? Quando Pedro, né, naquela conversa lá com Jesus, e o Senhor pergunta para ele, quem dizem que eu sou? Uhum. Né? E naquele final, quando o Senhor fala, né, que as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. É verdade. Tu és Pedro, sobre essa pedra que é o próprio Cristo, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, a igreja, por mais que ela passe por desafios, nós vamos continuar triunfando. É verdade. Né? Vamos continuar triunfando. E uma das porque coisas, não existe nada que Vou largar pode uma, hein? impedir, né, Fala aí que eu vou largar o crescimento da igreja. Pode ir. Ó, vou falar aqui, Pode ir, pastor. fala. Estamos é Pedro, né? Jesus, ele tinha 70 discípulos, 12 colados, 3 mais juntos Mais íntimo. e um que era íntimo. Totalmente. O cara que era íntimo, que era João, só ele falou que ele era íntimo. Ninguém mais relatou. Só no evangelho dele que ele fala que ele era íntimo, que reclinava a cabeça. Bom, que o cara se sente íntimo de Jesus, que nós se sintamos, ainda que não sejamos. Verdade. Sentimento era bom. Agora, em algumas situações, escola dominical, criança, a maioria, todo mundo tinha aquele lindo Pedro, Tiago e João no barquinho. A menina, filha de Todo Jairo, mundo quem entrou? Pedro, Tiago e João. Em algumas situações, quem era? Pedro, Tiago e João. E Jesus, a questão do nome vale muito pro judeu. A interpretação do nome. Verdade. E Jesus falou nesse texto, quando o Senhor falou, foi por isso que eu lembrei, que ele falou, digo que tu és pedra, Petrus. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ali são duas alusões. Sobre esta pedra, porque ele foi o primeiro pastor da igreja de Atos, da igreja primitiva. Ok. Só que ali tem uma questão, porque a minha pergunta foi, por que Pedro, Tiago e João? E eu fui interpretar esses nomes. Pedro é pedra. Tiago não tem no vocábulo judeu, hebraico, o nome Tiago. Como nos Estados Unidos. Tiago é James, não é isso? É isso. É James. E aí Tiago é o mesmo que Jacó. Jacob. Que é o que substitui. E João é amor de Deus ou a graça de Deus. Então, quando Jesus fala de Pedro, Tiago e João, era uma mensagem. Pega essa. E a mensagem era Pedro, pedra, Tiago e Jacob, e João, a pedra que foi substituída pela graça. Era o cumprimento da nova dispensação, que Jesus era a graça. Exatamente. Então, por isso ele chamava sempre, em alguns milagres, Pedro, Tiago e João. Em outra palavra, a pedra, que é a lei que foi escrita em pedra, está sendo substituída pela graça de Deus. Esquece, joga pro alto. Forte. Aí Joga pro alto. não tem como quebrar a igreja mais não. Não esquece. Entendeu? Então, assim, é algo fabuloso essa questão da conversa de Jesus com Pedro, né? E depois, obviamente, fazendo essa alusão de Pedro, Tiago e João. E essa dificuldade que o senhor está falando, que essa ideia que a porta do inferno não prevalecerá sobre a igreja. Bom, isso aqui é uma verdade muito séria. Muito séria. E outra coisa que eu sempre pensei lá atrás, e eu quero que o pastor Pedro fale sobre isso. Quando veio o desafio de nós inaugurarmos a Igreja Top nasceu. Nós não abrimos igreja. Ela nasceu. Sim. E tem um documentário na nossa página falando sobre isso. Falando toda a história, com uma produção muito top de uma equipe até de Netflix, que fez séries no Netflix pra Globo e tudo. E aí, o que o pessoal faz? Quando nasceu a igreja, a minha esposa falou assim, qual o seu maior medo? Eu falei assim, não é maior medo. Eu tô pensando porque eu sei que é uma coisa que eu vou fazer e vai durar pra sempre. Não tem como eu chegar daqui a algum tempo e falar assim, ó, eu não quero mais pastorear, não tem mais igreja, tempo de obediência e propósito, vamos retroceder, porque a Bíblia diz aí daquele que põe a mão no arado e olha pra trás. Verdade. Então, qualquer desafio, eu pensei isso, qualquer desafio que a igreja passar, ela vai ter que estar ali, eu vou ter que estar ali. Exato. É uma escolha, é que nem casamento. É muito difícil voltar atrás. Vai dar problemas, né? Dá problemas. E quando acontece qualquer problema, a pessoa sofre por muitos anos. E eu fiquei pensando sobre essas questões. Então, pastor Pedro,
E aí, conclui um pouco mais sobre isso, ficou muito legal também. Depois que passou, as igrejas americanas começaram a ajudar, Então, e aí potencializou. Aí viralizou, a gente começou a atingir a comunidade e abordando um pouquinho o que você falou aí sobre ter que suportar e passar por qualquer desafio, esse foi uma oração que eu fiz a Deus quando eu fui para Pertembor. Lembra que eu falei que eu era o 5º pastor a ser enviado pela sede? E eu sei de toda a história, então você tá lá na sede, você tá acompanhando tudo o que tá acontecendo na única congregação que a sede tinha naquela época. Aí eu tô acompanhando tudo. Lá, claro, num ambiente confortável, e o povo sofrendo, e sofrendo, e sofrendo. Era considerada a igreja maldita. Era considerada a igreja que não dava filhos. Que não desenvolve. A igreja que é de rebeldes. E aí vai. Nomes e nomes e nomes, terra seca, e aí vai. Só eu palavra de maldição, meu Deus do céu. Só isso. E eu escutava. Até que eu fui orar, Deus falou claramente comigo e tal. E uma das decisões que eu tomei no meu coração, baseado no que você acabou de me falar, Senhor, eu vou cumprir aquela passagem bíblica. Quando eu pegar no arado, quando eu assumir o pastoreado lá, eu só saio se for da tua vontade para fazer outra obra ou algo que o Senhor deseja. Então eu não vou retroceder, porque eu sabia que ia ser um desafio. Eu sabia que ia ser difícil. Eu sabia que não era uma terra fácil para lidar. Ainda mais quando você tem que reconstruir um local, né? Reconstruir uma igreja. Uma coisa é você abrir, talvez, do zero. Outra coisa é você pegar tudo isso aí, ter aqueles entulhos para poder mexer, tirar e começar. Então, Pertembor foi isso. Aí, a pandemia, na verdade, não foi o meu maior desafio. Eu acho que quando você começa a passar por tantos desafios... Você falou isso, né? Olha pra você ver. Já começou difícil, né? Não, mas já começou difícil. Mas interessante essa história aí que você está contando, que você passou. Eu acredito que nesse momento é o que muitos pastores no Brasil estão vivendo. Porque o que acontece? Vocês, de certa forma, se reinventaram. Exatamente, é isso aí. Né? Você buscou um caminho e era exatamente o caminho que precisava ser buscado naquele momento. Sim. Então hoje, eu sempre digo pro meu pessoal lá, a igreja hoje não pode ser como uma teia de aranha que você arma ela aqui e fica esperando a presa cair. É isso aí. Né? Antes nós abrimos um salãozinho, colocava lá um vinha, né? E o povo vinha. Agora não, nós precisamos de ter estratégias, né? Nós precisamos de ter formas de alcançar o perdido. Né? E eu acho que esse momento é o momento que as pessoas estão sofrendo, né, muito, e que a gente precisa mesmo estar perto, oferecer não uma mudança de religião apenas, né? Não uma mudança de religião, mas um ombro amigo mesmo, estender a mão e termos isso como um desafio da igreja nesse presente século, exatamente do que tange também as situações emocionais das pessoas que estão sofrendo demais. Então, nesse desafio, né, vocês atentaram e trabalharam, e nós tivemos igrejas em Belo Horizonte que cresceram muito, igrejas organizadas pela visão celular, através das células, que através das redes sociais ganharam milhares de pessoas. Só que o desafio era, como nós vamos manter essa turma junto, como vamos batizar, como vamos ministrar uma escola. Mas foi um tempo de grandes colheitas, porque realmente é o que nós estamos falando. A igreja, ela sempre será triunfante. Né? E mesmo que a gente esteja nesse momento vivendo um período de desafio, daqui a pouco nós encontramos o caminho. Nós vemos... Eu não acompanho muito o pastor André Valadão, não. Aquelas perguntas dele, eu até vejo algumas coisas, mas não muito. Não fico entrando todo dia e tal. Eu também não. Mas viralizou um vídeo. De vez em quando vai algumas coisas lá no meu aparece. Mas viralizou um vídeo dele, ele respondendo as perguntas lá de forma até engraçada, que falaram assim pra ele: pastorear nos Estados Unidos é fácil. Quero ver pastorear na África, onde tem fome e dificuldade. E ele deu uma resposta. Ele falou assim: falou lá. Você acha que é mais fácil mesmo pastorear em um local onde as pessoas têm tudo? Do que é mais fácil pastorear ali do que em um local onde as pessoas não têm nada? É isso aí. Aí você então, assim, quem fala, não, vou pastorear nos Estados Unidos, acha que é fácil. Eu tive a realidade
já fui 5 vezes ali, pouco Você diante de conhece. vocês, que já foram mais vezes do que eu. O senhor mora lá 30 anos? 22 anos. 22 Já, anos, quase é 30, é quase americano. É, Não, desde os cara. 10 anos. Desde os 10 anos. Então, assim, o senhor morou mais lá do que aqui. Morei lá, conheço tudo de lá. Isso. Daqui eu tô conhecendo agora. Tá conhecendo agora. Então, assim, claro, como eu falei, eu não tenho essa realidade, mas eu vejo que pastorear hoje nos Estados Unidos é mais difícil que pastorear no Brasil. Muito mais. É como na Europa. Muito mais. Muito mais. As dificuldades são outras, obviamente. Mas é é muito mais, mais, mais cara. difícil lá. Deixa Muito eu mais abordar um difícil. pouquinho sobre isso, as dificuldades. Primeiro, se você. Isso é um dos erros que muitos cometem. Que, eu vou pastorear nos Estados Unidos lá, porque tem muitos brasileiros, e tem, realmente, e tem muitos perdidos. Mas aí a pessoa vai com a intenção e a motivação já errada. Errada. Por quê? Porque ele tá indo, às vezes, visando o lucro financeiro. É. Vou lá, uma igreja, vai Vai ser tudo em acontecer, dólar, vai isso, acontecer, tá. e aí isso é um grande erro que já começa. E outra realidade, ele acha que é o sistema. Aí você fala, colocar o modelo do Brasil em outro país que Não, é é uma totalmente realidade diferente. totalmente diferente. A realidade de vida lá. Então, por exemplo, eu nasci aqui no Brasil, na Assembleia de Deus, em Goiânia, aonde tinha culto quase todo dia. Escola dominical domingo de manhã, culto à noite. Era tradição. né? Oração na Isso. segunda, quarta-feira era Semana culto, toda. culto de À doutrina tarde. tá outro dia. Tarde Mas assim, tinha circo de tudo. oração. Fui e daí- batizado com o Espírito Santo com 9 anos de idade numa igreja assim, então não posso reclamar de nada. A igreja pegava fogo, era dons do Espírito sendo repartido para toda a idade, toda a igreja. Algo fenomenal que eu levei para o resto da minha vida. Mas chega lá nos Estados Unidos, a realidade é outra. O povo trabalha muito, ainda mais o imigrante. Ele vai lá já com uma mentalidade de conquista, de ganhar, de o vencer. dinheiro, né? De vencer, né? Então ele trabalha os piores trabalhos que tem, os mais pesados às vezes. Então o povo às vezes é oprimido já pelo sistema. Então você tem que ter sabedoria para administrar tudo isso. Então a realidade realmente uma é diferente. estratégia, né? É diferente. Aí tem que Como lidar Paulo, com a mente. né? O senhor Faz falou. o fraco com os fracos, Isso. né? Você vai se adaptando, É você isso vai, aí. né? E tudo isso a gente faz, como o pastor está dizendo, para alcançar um crescimento dentro de um desafio desse aí. Realmente você tem que fazer por amor. Porque quando nós amamos, você faz de fraco com fraco. Você Exatamente. anda a segunda milha, É isso você, né, faz qualquer coisa porque você quer ver aquelas pessoas se renderem E a o pastor Cristo, vai mudando e colocando a cultura do reino Do no reino, seu isso. povo. Uhum. Então o pastor local tem essa visão de começar a mudar a realidade do que o povo era. Então quando a Pertenboy, por exemplo, culto de quarta-feira, você pregou em alguns cultos lá de meio de semana, né? Sim. Você já viu que cai muito o Isso, número? a frequência. Frequência. Muito. Lá na nossa igreja era igual quando eu cheguei. Era igual. Quarta-feira ia um gato pingado. Então eu mudei essa realidade. Eu mudei. Eu falei, eu não aceito isso. Uhum. Eu não aceito essas desculpas que eu trabalho muito no meio de semana. Eu não aceito. Então fui mudando essa realidade. E uma das coisas que, né, a gente, como pastor, tem o dever é mostrar biblicamente os benefícios e as consequências de você não ter uma vida atuante e íntima com Deus. Então aí hoje, quarta-feira, lá na nossa igreja, tá pegando fogo. Fogo. O povo tá indo. Eu fico assim, tem hora que eu olho assim e falo, Jesus, hoje eu acabei de vir de Newark no culto de quarta-feira, para ir no culto de quarta-feira, e um trânsito pesado para chegar na igreja. Eu falei, aí eu olho, chego lá na igreja e vejo os irmãos de Newark lá. Eu falo assim, Senhor, eu tô vivendo um milagre mesmo, porque eu tenho que levantar a mão e agradecer, porque o povo sai do trabalho, Longe. cansado, chega em casa, às vezes nem toma banho, nem janta direito e corre para a igreja. Então é Deus que faz isso, mas o pastor local, ele tem que preparar o terreno. É a missão dele, né? É essa a missão. E eu vejo que muitos pastores não têm esse tempo de preparar a cultura e mudar o coração do povo, porque aí traz. Aí eu amo pregador itinerante, eu amo pessoas de fora que Deus usa, mas traz muitas mensagens diferenciadas que não atingem o objetivo maior, que é você ter uma igreja saudável. É uma igreja preparada realmente para ganhar almas, para ser aquilo que Deus chamou a gente para ser como igreja. Um Eu acho povo que realmente tem uma visão Exatamente. do reino e que foi ensinado naquilo ali. Né? isso. Eu acho que um dos grandes desafios nossos é exatamente esse. É A gente exatamente. trazer essa realidade do reino de Deus Exatamente. na mente das pessoas. Né? Que não é simplesmente um movimento religioso.
E aí volta... Mas uma cultura de uma Deus, coisa da linda- palavra, do evangelho, da vivência, né? Uma coisa ali que o pastor Maicon falou aí, dos discípulos. Discípulos. Hoje é raro ter discípulos na igreja. Hoje nós temos cristãos. Cristãos do século XXI, do século que nós vivemos. Cristãos modernos. E o que eu falo de cristãos modernos? Porque não são... A gente tem que rever o que é ser discípulo. E ser discípulo de Jesus, você citou os 70, depois você citou 12, depois você citou 3. Desses aí, quantos estavam no cenáculo? Quantos estavam lá no cenáculo no Pentecoste? 120, não é isso? 120 estavam lá no dia do Pentecoste. Esses 120 receberam revestimento de poder e transformaram praticamente a terra nos seus dias. O que significa esse revestimento de poder, biblicamente falando? É justamente o que aconteceu com Elias e Eliseu. Elias falou, você quer a porção dobrada? Então você vai ter que ficar comigo até o final. Jesus prometeu o revestimento de poder. Tinha mais gente no cenáculo, tinha mais discípulos no cenáculo, mas só 120 permaneceu até o cumprimento. Que a gente não sabe quanto tempo, né, pastor? E receberam do alto o que Elias deixou para Eliseu do alto. A capa que desceu de Elias para Eliseu é o manto de glória que desceu. E não vamos comparar, mas é a mesma figura que a Bíblia ensina e mostra, que os discípulos sabiam que um discípulo verdadeiro, quando ele segue o seu mestre até o fim, ele se torna como mestre, ou ele pode fazer obras maiores, como Jesus prometeu. Exatamente. Então, isso é ser discípulo. E a gente precisa cultivar isso no nosso povo. Eu preciso ser um pastor ungido, cheio da unção e que revela a glória de Deus. E os meus discípulos e a igreja que eu pastorei precisa querer ter um povo assim com sede e que quer também ver a manifestação da glória de Deus. E aí você cultivar isso no povo, aí você tem uma igreja que multiplica, que abençoa. O pastor César falou algo muito interessante aqui que se aplica às nossas 3 realidades de igreja, obviamente são diferentes. Eu já tô caminhando pro final. Sobre emoções, né? Eu acho que a pandemia fez muito isso com todo cristão, com todo cidadão, na verdade com o mundo inteiro, que é a questão das emoções. As emoções foram abaladas, alguns foram fortalecidos, e foi nessa época que, como a internet houve uma certa potencialização, era impossível você entrar no Instagram e não ter alguém fazendo ao vivo. Era impossível. Verdade. Tu entrava e tinha momentos que eram 10, 15, 20 pessoas fazendo ao vivo simultaneamente. Então, assim, a internet potencializou muita gente. Muita gente. E isso, por um lado, é bom e por um outro também não. Verdade. Como, por exemplo, nós ouvimos pessoas falando sobre uma graça a graça ao extremo, né? Já ouvi muito. Isso, já estudei até numa escola que falava muito disso. E o cara falou, você pode cheirar uma carreira de cocaína. É isso aí. Está na internet aí. Você pode cheirar uma carreira de cocaína que você vai ser salvo. Você pode se deitar num leito extraconjugal que a sua salvação tá lá. Você pode sim usar droga que a sua salvação tá lá. Cara, não é assim. Então, assim, e aí, o que acontece? Nós temos que termos muito cuidado com isso. O papel do pastor, e o que o senhor falou sobre a quarta-feira lá na igreja do senhor, foi interessante. O papel do pastor é guiar as ovelhas do Senhor ao céu. É isso aí. Não é se meter na vida alheia das ovelhas. Eu falo isso lá na igreja. Ó, se você for comprar um carro, uma casa, quiser minha opinião, eu tô aqui pra dar, mas eu não tô aqui pra isso. Exatamente. O meu papel é te levar pro céu. Quer saber de Bíblia, direção espiritual, tá com problema, vambora. E a emoção tem muito a ver com a espiritualidade. Tem, com certeza. Tem muito a ver, o senhor é psicólogo. Então, assim, tem muito a ver emoção com espiritualidade. E nós, pastores, e eu quero falar isso para os pastores que de repente vão nos assistir esse podcast, quer seja em BH, aqui no Rio, ou lá em Pernambuco. Que ou nos isso? Estados Unidos, aí, vamos lá. Esquece. Amém? Aonde você for assistir, aonde os senhores forem assistir, entendam que o pastor precisa se adaptar a isso. Não da forma ruim. Não é porque o mundo mudou. É porque a mente das pessoas mudaram. E foi o que Paulo falou. Eu me fiz de louco pra ganhar quem é louco. Claro que eu não vou pecar pra ganhar um pecador. Não é isso. Mas agora, eu tenho que entender que hoje o problema das pessoas... Qual é a doença do século? A doença do século é a depressão. É o TDAH, enfim, a síndrome do pânico. Então nós temos que entender isso, nos preparar para isso. E o que eu aconselho é que pastores façam curso e orem
em propósito das emoções das pessoas. É verdade. Da mente, Com porque é o que certeza. tá abalando muita gente. É. Entendeu? A pandemia fez isso. Deu essa questão e foi muito bom estar aqui com vocês. Talvez, E eu talvez essa daí seja a tônica do momento que a gente também precisa, como igreja, estar atento, né, a essa situação. Sim. Né? Sobre a maneira mente, como as pessoas emoções. estão vivendo, O pastor Thiago Brunelli estão fala isso. sofrendo, né? É. Porque quando você está com dor de cabeça, você vai lá e toma um remedinho, né? Verdade. Porém, com relação às nossas emoções, a gente acha que não precisa de cuidado, É verdade. e o tempo vai passando, a gente vai convivendo com aquilo e vai piorando. Sim. Muito bom ter vocês aqui. Os senhores aqui, obrigado pela presença. Pastor César, dá um alô aí pro pessoal despedindo. Depois do pastor ok, César, pastor Pedro. Eu quero agradecer por esse momento, né, pela oportunidade, ao pastor Maico, a sua esposa Cláudia, né, que nos recebeu lá na sua casa, fazendo muita coisa gostosa pra gente lá. Obrigado, pastor. E eu louvo a Deus também pela vida do meu filho. Vem cá, Dedé. Vem cá pro pessoal Parece te aí, ver, te conhecer. Aí, Dedé é meu, Olha o tamanho do É André. meu- mano. Tá é meu grandão. companheiro, meu filhão, né? Toca teclado, dá um oi pra turma lá, né? Ele tá sempre junto. E eu louvo a Deus pela vida do meu filho, que ele é uma bênção, um filho querido. Tem uma filha também, a Raquel, né? E é uma alegria muito grande poder estar aqui, pastor. Muito obrigado por esta oportunidade. Agradecer. Gente, também quero agradecer o pastor Marco, um amigão, um homem que Deus me colocou aí para poder crescer junto, conhecer mais o que Deus tem na vida dele, as palavras, as mensagens que ele tem pregado, tem sido uma bênção. Pastor César, um prazer. pastor. E tem muita gente que vai assistir lá de Pertemboy que é de Minas Gerais, né? Ah, que isso. Quem não é de Minas lá? Quem não é de Minas Essa é lá a nos Estados pergunta. Unidos? Olha que Quem eu sou não é? valadarense, hein? Olha, ixi, meu Deus, gente, olha aí. Ó, em Valadares tem tanta Sou gente de Valadares, nos Estados rapaz. Unidos Não. que eles compram. A casa é negociada em dólar. Tu acredita nisso? Lá tem que. Lá É isso aí mano. mesmo, é isso aí mesmo. Não, é bota a casa aí. verdade. 30 mil dólares. Como assim? É baladólares. É, Lá é Valadólares. Valadólares, lá é Valadólares. Mano. E o povo. É a minha terra, rapaz. Sou de lá. O povo lá você dá pra você abrir uma igreja lá em nome de Valadares, todo mundo vai, Boa. vai encher ela rapidinho. Isso aí. É isso aí, gente. É um prazerzão conhecer. Prazer, e pastor. o povo aqui vai amar agora um pastor de Minas, outro Que isso, do Rio de Janeiro. Lá na nossa igreja de Carioca só tem minha esposa, né? Olha aí. E é gente boa, então é Primeira dama. Primeira Quando dama, eu querida. da Carioca, eu tô em casa, filho. Falar nisso, ó, agradecer, mandar um beijo pra ela, porque ela me liberou pra estar aqui hoje, né? Você tava Muito no shopping, custa, eu tirei você do Tá no shopping. shopping. E não só isso, eu costumo dizer, né? A minha esposa me deu o maior presente, foi ter nascido no Rio de Janeiro. Pelo menos eu venho aqui todo ano. Olha aí. Que top, hein? Muito bom. Top, meu Muito amigo. bom receber vocês. Vocês aí, quero pedir um favor a vocês. Por favor, ative o sininho. Dê um like aí. Eu ouvi hoje uma musiquinha de uma ovelha lá da igreja, do Pantera, né? Do Fazendo Cera. Isso. Ele criou uma música lá engraçada, que ele falava assim, ele tem um canal de futebol, né? E ele fala, não sou Rubens Barrichello e nem Michael Schumacher. Não tem nada a ver, mas olha. Mas vou te pedir like. Eita. Like. Então dá um like aqui Muito no nosso, like. no nosso, Dá um no nosso like. canal. Isso aí, gente. Se inscreva aí no canal da Igreja Top. E é muito bom estar aqui com vocês. Quero agradecer toda a produção aí dos brothers. Amém? Deus abençoe. God bless you. See you later. Eita. Yes, vamos lá. Até mais. Nossa. Conversa de crente que a gente de fé, que sabe o que faz, que sabe o que quer. Onde tu encontrar, eu vou te dizer. Pode crer, pode crer. Pode crer. Pode crer, igreja top.